Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Dr. Vilmar Miller. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar a partir de agora no programa. Obrigado e boa tarde à comunidade blumenauense. Bom, o senhor é pioneiro nessa especialidade no trato, no cuidado com os olhos, né? Aqui em Blumenau, pelo menos. Aqui em Blumenau, na geração atual, logicamente, que eu já estou há 34 anos atuando aqui em Blumenau, né? 33 para 34 anos. E realmente já é um tempo bem expressivo, né? Chegamos em 81, início de 81 aqui em Blumenau, né? Bom, e como é que surgiu essa ideia? Foi uma vocação, alguém que o senhor se inspirou, aquela coisa de menino? Poxa, quando eu crescer vou ser médico. Teoricamente, quando eu era menino, até eu queria ser policial, né? O sonho era ser polícia, né? Mas, logicamente, na minha família não tinha nenhum médico, né? Que a gente pudesse espelhar, que hoje em dia isso é uma das coisas assim, um tio, um irmão, pai, enfim, alguém que já é da família e você admira e você começa a trilhar aquele tipo de caminho profissional. Eu estudei quando era pequeno no seminário, né? Estudei em Rodeio, no seminário dos franciscanos, depois fui para Rio Negro. Então, até os 14, até os 15 anos eu estava no seminário. Então, a educação era uma educação assim mais primorosa na época, né? Principalmente assim, Rio Negro, já os professores eram a maioria padres italianos que davam aulas para nós, né? Então, aí antes de ir para Agudos, que seria uma sequência, eu aí saí do seminário, fui para Florianópolis e fiz lá, terminei o meu estudo ginásio, né? Vim para Blumenau, fiz o científico aqui em Blumenau, no Santo Antônio, os 3 anos de científico. E na época não existia assim essa gama de profissões, essa gama de oportunidades no mercado de trabalho, né? Era mais limitado, era medicina, engenharia, advocacia, odontologia, e você trilhava por uma dessas profissões. E talvez dizer assim que eu me inspirasse alguém, tinha um famoso oftalmologista, Dr. Karl Hans Peters, e eu era paciente dele. Então eu sempre admirava muito ele, assim, pelo o tratamento. Ele era muito assim boníssimo, era uma pessoa assim muito agradável, né? E talvez de repente foi a semente assim que despertou ali, né? Enfim, talvez. E a família apoiou? A minha família, ela era uma família assim mais ligada assim ramo de comércio, né? E os meus pais era assim. Meu pai tinha só o primário, a minha mãe só o primário, então na realidade você era do interior, né? Aliás, o que era muito comum para aquela época, né? Sim, e você era do interior e os padres é que diziam, esse teu filho vai para o seminário, e eles mandavam, porque era teoricamente assim, era mais, lembrando assim bem antigamente, era o comerciante, era o padre, era o prefeito, era o delegado, eram realmente assim os mandões então da cidade. Porque a gente era muito limitado, né? Cidade do interior, você não saía, era uma cidade de agricultura, tipicamente, né? Era de Tuporanga. E então hoje não, hoje você vê lá uma cidade progressista, uma cidade rica. Antigamente era mais difícil, tudo era difícil. Então eu vejo assim que era a oportunidade que tinha. Então dizer assim que a família, como hoje, orienta, como eu oriento meus filhos, é uma situação diferente, tá entendendo? Naquela época você ia e as coisas iam acontecendo, vamos dizer assim, né? Tinha que aproveitar as oportunidades. Tipo assim, eu aí terminei o científico no Santo Antônio, como o Santo Antônio era um colégio, era um expoente, ainda é hoje, né, no estado, na época a gente faz o vestibular, aí você passa no vestibular e começou o curso de medicina, né? Mas na realidade assim, porque veio uma sequência, tudo no meu ponto de vista assim, do seminário, né? Aí depois ele tudo facilitou, né? O Colégio Santo Antônio, que era realmente assim muito primoroso, na época também na área de ensino, né? Doutor Vilmar, o senhor fala muito de seminário e parece que a relação foi muito forte, o aprendizado lá. De fato, o seminário, para a época, era, digamos, uma escola. Sim.
Ele era, eu diria para ti o seguinte... Inclusive de valores, né? Eu diria o seguinte, ó, nós entramos tipo assim, 105, eu me lembro bem, assim, 105 garotos na época em rodeio, no final ficou 5 padres só, né? Realmente era assim, cada vez ia ficando menos. Hoje em dia eu acho que não sei se tem mais esse seminário que eles chamam de seminário de menores, né? Mas a gente tinha uma formação católica muito rígida, né? E são os valores realmente assim que você agrega, né? Entende? Então a educação, mais a formação, foram 4 anos, entende? A nível de estudo em seminário, e você tem assim, realmente assim, valores muito diferenciados, né? Muito o conhecimento bem intelectual é muito forte, né? Como eu disse para ti, ó, tipo rodeio, era tudo padres do primeiro mundo, que era da Europa, né? Tudo italianos, eu me lembro bem, assim, tudo padres italianos, então eles tinham uma formação bem melhor na realidade, né? Do que a gente ter uma orientação com simplesmente um padre que resolveu ser professor, né? Vamos supor. Pois é, o senhor então atendeu o convite lá do padre, pensando eventualmente em ser padre ou aproveitando a oportunidade para evoluir nos estudos? Eu vou dizer uma coisa, é o seguinte, naquela época, tipo assim, você ia à missa todo domingo, ia 2 vezes por semana, 3, enfim, então você era coroinha, então você tinha uma afinidade muito grande, uma relação muito grande com a igreja, então na hora você até achava uma oportunidade. Agora, lógico, né, com 11 anos, eu acho que foi essa época que eu saí para vir para o seminário, que você tem vocação para ser padre, né? Você até acha de repente, né? Mas ela vai se construindo no decorrer que você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai tendo o entendimento que é ser padre, né? Logicamente que você vai porque era aquele envolvimento que você tinha, né? Com a igreja, a família, os padres, né? Mas não que dissesse assim, com 10, 11 anos, que você quer... Até, vão ser padres, vão estudar no seminário. Mas eu acho assim que o raciocínio, dentro de um contexto, eu vou ser padre, 11 anos, você não consegue dimensionar, né? E antes disso, o senhor frequentava a escola lá mesmo lá em Tuporanga, Tuporanga. Isso. Era na cidade ou no interior? Não, na cidade, no centro da cidade. Escola E o senhor era um bom aluno, aplicado? Olha, eu diria o seguinte, que já naquela época era assim, você só podia entrar com 7 anos, né? Então, como eu fazia aniversário em agosto, você só começou com 7 anos e meio, porque a lei dizia que na realidade era 7 anos completo. Então você começava o primário com 7 anos e meio, né? Já um pouco atrasado. Um pouco atrasado, né? Tu vê bem que e você estudava, mas não tinha aqueles compromissos assim de estudo, né? Por quê? Porque não tinha os estímulos assim suficientes naquela época, era tudo mais difícil, né? Ô, Vilmar, que época era isso? Tu põe aí, eu estou nos anos 58, 57 mais ou menos, 57, 58 eu entrei para a escola, né? Eu sou de 50, né? Não faz tanto tempo assim também, mas as coisas mudaram tanto, né? Já mudaram muita coisa, evoluiu muito o mundo nesse período. Bom, o senhor tinha irmãos também que frequentavam a aula, aquela coisa dentro da realidade para a época. Outros seguiram os teus passos também, foram ao seminário? O meu irmão mais velho, ele já estava no seminário quando eu fui, aí ele foi até 2 anos mais à frente do que eu, ele foi até Agudos, aí quando era para ir para o noviciado ele saiu, e um irmão meu, o terceiro, ficou padre, hoje é padre. Olha que legal. Vilmar, padre franciscano. Que bacana. Alguém seguiu, né? Alguém seguiu, Bom, mas nesse tempo que a gente percebe de estudos, e o senhor se dedicou muito aos estudos para chegar onde chegou, até porque a profissão requer isso. Lá na época de menino, era aquela coisa comum de jogar futebol? Qual era o lazer de uma criança de 8 para 10, 12 anos, um adolescente de 15, 20 anos? Vamos supor o seguinte, na época dos 8, 9, 10 anos, no interior você caçava passarinho, armava arapuca no mato. Podia, né? Podia. Naquela época era mais ou menos isso. Bola se jogava era mais limitado, realmente assim não era muito desenvolvido naquela época assim no interior não, né? E era aquela época assim que você nem sapato usava, né? Você andava o tempo todo descalço, né? Eu me lembro, o primeiro sapato que eu usei foi na primeira comunhão, né?
E depois passei alguns anos que não usei mais, só quando eu fui para o seminário depois que usava. Então era assim, a gente era, como é que eu vou te dizer assim, muito limitado, né? A gente tinha as informações assim muito limitadas, tipo assim, os pais pela própria condição assim, eles na realidade quase não saíam da cidade, né? Então, se tu comparar, por exemplo, assim, com um adolescente de hoje, por exemplo, uma criança de 8, 10 anos hoje, a gente fica estupefato como eles, na realidade, estão assim, tão na frente do que nós éramos na época, né? Bom, a faculdade. O senhor, então, foi prestar o vestibular, já decidido pela profissão? Isso. E onde é que foi que o senhor cursou? Aí eu fiz o vestibular na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, né? E na época existia 2 planos do governo nas universidades federais, que era a única universidade que tinha no estado de Santa Catarina, era Florianópolis, só a Universidade Federal. Não existia FURB, não existia nenhuma outra faculdade. Então eu prestei vestibular para cá. O governo, na época, tinha feito um plano, um estudo piloto, que ele queria transformar todas as universidades do Brasil Federal nesse plano piloto, que era o seguinte: o indivíduo entrava na área de ciências biológicas, então entrava 333 alunos, que eram todas as vagas da área de ciências biológicas, que envolvia medicina, envolvia odonto, enfermagem, enfim, ciências biológicas, outras áreas afins. Então esse era o plano piloto, foi feito na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal de Santa Catarina. Tá bom. Quando eu passei no vestibular aqui, aí nós chegamos lá no primeiro dia de aula, aí veio o vice-reitor da universidade e disse o seguinte: olha, esse plano piloto, esse projeto do governo de instituir a área de ciências biológicas e depois por meritocracia, quer dizer, o indivíduo que fosse melhor classificado, ele ia conseguir as vagas que ele quisesse dentro das faculdades que ele queria, medicina, odonto, enfim. Tudo bem. Então, ocorreu uma falha no sistema. Ele já estava funcionando há uns 3 anos ou 4 anos, esse sistema, e eles não se tiveram alguma situação. Exemplo, foi isso que na realidade foi passado para nós, né? Que o indivíduo entrava e ele podia fazer assim, só 3 créditos, que fazia assim, anatomia, fisiologia e embriologia, por exemplo. Então ele fazia só 3 créditos por semestre. Ele deveria fazer em 1 ano e meio todos os créditos, aí chegava no final do ano e meio, o cara ia optar, os melhores classificados, escolhendo o que eles queriam. Ah, eu quero medicina, eu quero odonto, eu quero enfermagem, eu quero isso, aquilo. Mas eles esqueceram que eles deveriam fazer com que todo mundo era obrigado a passar, né? E chegava lá no final do ano e meio, ele tinha que fazer a opção dele. E me formei então em Valença, no Rio de Janeiro, né, que é o interior do Rio. E depois eu me especializei então no Instituto Nacional dos Cegos, Surdos e Mudos, que é o Instituto Benjamin Constant, que é do governo federal, do MEC, é uma instituição muito maravilhosa que tem na URCA, no Rio de Janeiro. Aí fiz, na época, a residência médica, era 2 anos, né? Então fiz a minha formação de especialização em oftalmologia lá nesse Instituto Nacional do Cego, Surdo e Mudo do Rio de Janeiro. Doutor, eu vou fazer Isso foi me formei em 78 e foi em 80, 81, tá? 80, 79 e 80. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa até para falarmos da sua condição de profissional, de médico já, né? Tá certo. Atuando. Então vamos a um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta com o programa Nossa Gente. Até já. Pedale com segurança, como criança vai pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, Ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado é o Dr. Vilmar Miller. Bom, a gente falava antes da sua caminhada até chegar à condição de profissional. O senhor fez residência e aí começou a atuar já aqui em Blumenau, doutor? Isso. Eu terminei a residência nos anos 80, 81 já vim para cá, né? Comecei a atuar aqui em Blumenau. Eu até, no começo, eu ia para Ituporanga, né? Pensei, mas eu me lembro assim que, falando com as freiras, né? Lá do Hospital de Ituporanga, precisava pegar uma autorização ou uma entrevista com as freiras em Biguaçu, que era que comandava aquela entidade hospitalar. E aí eu passei a tarde, eu já estava casado na época, passei a tarde aqui por Blumenau. E aquela é uma cidade fervilhava, me lembro bem, assim, mês de janeiro, né? A gente era poderosa, rica, né? E então eu até disse para minha mulher, eu acho que nós temos que ficar aqui. E aí tudo bem. Aí ela concordou, aí na época fui ver uma sala, aí aluguei uma sala que era do dono da Sulfabril, que tinha no edifício catarinense. E era 2 salas, então foi ali que na realidade comecei a minha história, né? Foi em 81. Bom, e o senhor, claro, é natural do profissional buscar conhecimento, evoluir, mas eu percebo, bom, em tudo, não é só na área da medicina, como as coisas evoluíram e ajudaram o profissional, né? Do ponto de vista da tecnologia. Justamente. Só assim, lembrando um pouquinho, na minha residência, uma cirurgia de catarata era complexa. Todo paciente, imagina assim, paciente de catarata, se ouvia muito dizer na época assim, tem que esperar a catarata amadurecer. Né? Por quê? Porque na época a técnica era diferente. Você fazia uma técnica chamada intracapsular, com crioextração, em que você abria 180 graus o olho para tirar a catarata lá de dentro do olho, dava uns 10 pontos, 12 pontinhos na córnea e a esclera. E tinha que ser com anestesia geral, o paciente tinha que ficar internado 5 dias, barriguinha para cima, não podia mexer a cabeça, nada. Imagina, tomava uma anestesia geral, era entubado e depois não podia tossir nada porque o risco de complicar a cirurgia. Então tudo era complexo, tudo era difícil, né? Aí já foi melhorando. Quando, tipo assim, Covim do Rio, aí surgiu a nova técnica, quando eu estava terminando a residência, chamada facoemulsificação. Aí veio o primeiro aparelho para o Brasil. No Rio de Janeiro, eu acho, em 35 oftalmologistas compraram esse primeiro aparelho, que já veio melhorar a qualificação da técnica cirúrgica. O primeiro laser, por exemplo, assim, usado na oftalmologia era do Instituto Penile Bournier de Campinas, que era o auge na época, né? Nos anos 79, 80. O primeiro laser que veio da oftalmologia foi no Instituto Penile Bournier. A gente mandava para grande gama de patologias pacientes do Rio para fazer laser, né? Porque o laser teoricamente vinha para resolver tudo, e depois a gente viu que ele resolvia parte, nem tudo, né? Então são coisas assim que foram evoluindo muito, né? Até a nossa chegada aqui em Blumenau, aí as coisas continuaram. A oftalmologia, ela é uma ciência, uma especialidade médica assim que mais evoluiu teoricamente na medicina, né? Eu imagino que hoje é possível consultar o paciente, fazer o diagnóstico, o exame e já iniciar o procedimento, se necessário, até uma cirurgia, em pouco tempo. Hoje em dia, teoricamente, assim, eu examino um paciente hoje, realmente assim eu consigo, nós aqui no nosso hospital de olhos, nós conseguimos fazer todo o pré-operatório, lógico que ele tem que fazer um pré-operatório cardiológico, um pré-operatório, um exame de sangue, né? Mas ele, questão assim, uma semana ele consegue estar preparado para uma cirurgia, né? Desde que não seja uma emergência. Emergência você sempre faz a emergência, como qualquer cirurgia, né? Quais são os equipamentos hoje que te auxiliam, digamos assim, no diagnóstico com mais precisão? Hoje no diagnóstico, assim, em primeiro lugar, o exame oftalmológico é uma especialidade que ela necessita de aparelho, tá? Não existe aquele, doutor, dá uma olhadinha, como diz, eu só dou uma olhadinha em você, mas eu não vejo nada, né? Então, na realidade, você precisa de aparelhos, desde a lâmpada de fenda, que na realidade, assim, é um feixe de luz tão fino que atravessa todas as estruturas transparentes do olho e consiga, através de lente especial, chegar até o fundo de olho. Então, ali já começa o diagnóstico das patologias na consulta normal. A pressão do olho, né, que se mede também em toda a consulta oftalmológica, que diagnostica hoje o glaucoma, né, que na realidade é a maior causa de cegueira no mundo,
é o glaucoma irreversível, né? A catarata é a maior causa de cegueira irreversível, aliás, reversível, que opera e o indivíduo volta a enxergar. Então, o consultório, na realidade, já é os aparelhos ali, nós já diagnosticamos catarata, patologias de córnea, distrofias, já conseguimos ver a grande gama de patologias do olho. Aí, nós passamos para o sistema de exames, né, de diagnóstico. Aí nós temos tomografia do olho, nós temos a angiofluorescinografia, que são exames de contraste que pegam as camadas profundas da retina, que é muito importante na patologia do diabético, né? O diabético, eu acho assim que hoje ele tem mais chances de não perder a visão, desde que tenha um acompanhamento mais de perto, né, e mais cedo, né? Ele não pode realmente assim fazer com que deixe passar, com que comece a ver a patologia na retina, e é mais difícil, mas se ele desde cedinho já começar a ser monitorado, ele consegue preservar muito bem a visão dele, tá? Eu tenho pacientes 30 anos diabetes infanto-juvenil, que eles hoje preservam a visão deles porque eles são assíduos, entende? Pessoas assim rígidas no seu comprometimento com o tratamento, né? Então, nós temos assim exames de diagnóstico, né, que são a tomografia computadorizada, que se chama OCT, do olho especificamente, da córnea. Nós temos angiofluorescinografia, ultrassom, curvatura de córnea, espessura de córnea, e temos os laser, né, que são, na realidade, são tratamentos que se faz na retina, na íris. Hoje, recentemente, adquirimos um aparelho, que é um exome laser para cirurgia refrativa, para tirar o óculos, né? Então, trabalha na córnea e o indivíduo não precisa mais usar o óculos, não tem essa dependência, desde que ele tenha a estabilidade do grau dele, né? Doutor, quais são as doenças mais comuns? Tipo assim, a mais comum de todas, vamos supor, que mais se atende em pronto-socorro é a conjuntivite, tá? Que é uma doença que é causada por bactéria, por vírus. É um vírus. Né? São as mais comuns. Fora isso, é a refratometria. A refratometria, na realidade, é o óculos, né? Porque, tipo assim, quando nós nascemos, 65% até quase 80% das crianças nascem com o olhinho pequenininho, curto, no eixo anteroposterior. Aí o hormônio do crescimento age sobre a criança, o olho vai crescendo e o grauzinho vai baixando. A diferença de curva da córnea e o eixo do olho é que vai dar o tipo de grau, né? Se ele é míope, se ele é hipermétrope, a diferença de curvatura da córnea é o astigmatismo, né? E quando nós passamos dos 40 anos, não existe nenhum ser humano na face da Terra que não precisa de um óculos para perto, a não ser que um olho seja míope ou outro hipermétrope. Aí então ele vai longe, enxergando um olho para longe e outro para perto. Aquilo que chamamos de braço curto. Isso. O mais comum é o óculos, né? Vício refrativo, que se chama, né? Bom, e... Teoricamente não é uma doença, né? Ele considera um vício refrativo, né? É um problema de anatomia do olho, vamos dizer assim, tá certo? Nesses casos, é possível e preciso fazer um trabalho de prevenção? Até o primeiro ano, desde que os pais não notem nada de anormal, seria o ideal fazer o primeiro examezinho. Aí a gente já vê, tipo assim, o indivíduo, tu examina a criança, é muito difícil examinar uma criancinha tão pequenininha assim, mas você consegue examinar e já vê se tem um vício refrativo. Aí a gente orienta, olha, você traz ela daqui a um ano, eu trago só daqui aos 2 anos ou 3 anos, né? Lembrando sempre que aos 3 anos a criança já informa os bichinhos, nós conseguimos dimensionar, examinar bem essa criança e medir potência de visão. Isso é um diagnóstico lá com as crianças. Agora, existem sintomas para que as pessoas percebam que tem lá uma deficiência, começa a ter dificuldade na sua visão? Tá. A criança, quem mais vai notar, vamos supor assim, é os professores. Porque na escola, a criança que não enxerga direito, ou ela é problema auditivo, ou desenvolvimento do intelecto, ou problema de visão, que é desatenta, tá entendendo, né? Copia muito errado, a criança não se envolve porque ela tem algum problema. Professor, hoje em dia os professores estão muito bem orientados. Eles, na realidade, eles conseguem perceber esse tipo de situação. E tipo assim, o adulto, logicamente, uma hora que ele tampa um olho, ou de repente alguém diz assim, tá, poxa, olha que avião lá em cima, o cara olha, não vê, ele já, alguma coisa ele percebe que ele não tá alguma coisa está errado, né?
É a mesma coisa se você tiver com um colega teu de carro, de repente o cara vê o número da cidade, da placa do carro e tu não vê, tu diz, pô, mas alguma coisa está errada, ele veio, eu não vejo. Então, você como adulto, você já consegue diagnosticar, né? Além de sintomas de dor de cabeça, lacrimejamento, o cara dirigindo o tempo todo dorzinha de cabeça, final do dia. Então, isso aí são sintomas que o indivíduo vai descobrindo, né? A criança, na realidade, são os professores que mais, ou os pais mais atentos, que vê, poxa, esse meu filho não tem nada, e esse aqui parece que ele não enxerga o que está ali na frente dele, ele anda, esbarra em tudo. Então, os pais já também se apercebem disso, né? O excesso, por exemplo, a gente falou das vantagens das tecnologias. Agora, tem gente que parece, gosta e até, por vezes, vira vício de ficar diante da tela do computador ou assistir televisão por demais, esse tipo de coisa. O excesso, ele leva assim, existem estudos que acham que o indivíduo, os adolescentes, principalmente que vivem agora o iPhone, né, que é a febre do momento, mas tanto quanto o computador quanto o iPhone, enfim, iPad e outras coisas, o excesso da criança ali ou do adolescente diz que a contração da musculatura do olho para manter focada a imagem tão perto, ele pode miopizar, pode levar o indivíduo a uma miopização, tá? Estudos, enfim, são alguém que lança e que põe uma ideia e que acha e, enfim, pesquisa e diz que pode. Todos esses aparelhos de inovação tecnológica, eles emitem uma irradiação, uma luz chamada luz visível azul. Hoje já existe, todos os laboratórios produtores de lentes oftálmicas, lentes que eu me refiro a lentes de óculos, já existem essas lentes que filtram essa luz visível azul que se chama, que é a irradiação emitida, né, por um computador, pelo iPhone, pelo iPad, enfim. O pior de tudo que ocorre, assim, que eu vejo, é se você observar, nós piscamos em média 16 vezes por minuto. Quando você está atento, você está lendo, olhando no computador, dirigindo, você pisca 5, 6 vezes por minuto. Então você pisca menos. Então, tu imagina o indivíduo aqui horas e horas e horas, ele piscando menos, vai evaporando mais o filme lacrimal. Então, na realidade, ele vai deixando o olho dele mais seco, aquele olho ardido, aquele olho vermelho, entende? Depois de muito tempo, na realidade, é a evaporação excessiva do filme lacrimal, porque ele pisca pouco. Então, é uma geração que vai talvez pagar um pouco caro lá na frente em relação à lubrificação ocular, né? Entende? Bom, doutor, eu fico muito grato pela tua participação. Acho que o telespectador também ficou satisfeito com alguns esclarecimentos. O senhor falou das tecnologias, de como se trata as doenças dos olhos, pelo menos em tese. O senhor tem aqui uma equipe que trabalha no Hospital de Olhos? Isso. O senhor começou hoje sozinho, né? E hoje já amplia a equipe. Sozinho não. Nós começamos aqui com 4 sócios, né? Foram 4 médicos, mais uma doutora do Rio, começamos com 5, né? Na realidade, esse imóvel aqui do Hospital de Olhos que a gente comprou foi na época do incêndio do Catarinense, né? Aí esse imóvel estava à venda, nós compramos ele e realmente transformamos no Instituto da Visão na época, e que depois um sócio saiu, aí veio outro sócio, então nós somos 4 sócios aqui, nós somos um total de 15 médicos hoje aqui no Hospital de Olhos, oftalmologistas, né? Temos também uma equipe de anestesia, que é do Hospital Santa Isabel, que dá todo o suporte anestésico para nós. Mais um anestesista também contratado aqui. Temos 2 médicos fazendo doutorado no exterior. E 78 funcionários, né? Realmente, assim, ficou uma estrutura muito grande, muito bonita. Que está à disposição das pessoas que precisarem, então, do atendimento nessa área. O que eu vejo, assim, de mais importante aqui é a nossa urgência 24 horas, tá? Por quê? Porque, na realidade, o hospital está à disposição da comunidade 24 horas por qualquer emergência, né? Ele não é um plantão, ele é urgência 24 horas. Se você chegar aqui, é chamado o médico, né? O médico que está do sobreaviso, e vai ser atendido. Então, isso eu acho assim que é uma grande coisa para a cidade de Blumenau ter uma estrutura dessa à disposição 24 horas por dia. Doutor, muito obrigado, hein? Nada. Dr. Vilmar Miller foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.